Acabei de compartilhar a live. Edivânia Santos, seja bem-vinda, Edivânia. Boa noite, a paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Compartilha a live aí, meu povo. Compartilha a live aí. Ok? Ok. Elizabeth é pastora, né? É a pastora? Não, né? Deixa eu ver, Elizabeth. Quem é essa Elizabeth aqui? Não é a pastora? Fala aí pra mim. Eusie, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Que Deus abençoe vocês, todos vocês que entraram agora aqui na live, viu, gente? Deus abençoe muito a sua vida. Compartilha a live aí, meu povo. Compartilha a live, né? Vou esperar entrar mais algumas pessoas pra gente fazer a oração. Amém? Glória a Deus, Scarlett acabou de entrar. Compartilha a live, porque o pessoal deve ter esquecido. Ah, você não é a pastora Beth, não. Essa é a Elizabeth, né? Isso mesmo. Compartilha a live, meu povo. Compartilha. Jéssica Fernanda entrou. Elsa Mara, né? Seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe você. Seja bem-vinda. Vamos fazer a oração, gente? Vamos fazer a oração pra gente iniciar? Então, vamos fazer a oração inicial, né? Então, curva sua cabeça aí. Senhor, hoje eu coloco diante de Ti os meus caminhos, os meus sonhos, os meus medos e as minhas escolhas. Não quero viver apenas por viver. Quero viver pelo Teu propósito. Alinha o meu coração com o Teu, que os meus passos sigam a direção do Teu plano. Mesmo quando eu não entender o processo, ensina-me a confiar, a permanecer e obedecer, sabendo que o Teu tempo é perfeito e a Tua vontade é boa. Apaga em mim todo desejo que não nasce do Teu coração. Desperta dentro de mim o chamado que colocaste desde o ventre. Que a minha vida seja um reflexo da Tua graça e um instrumento para cumprir aquilo que Tu sonhaste para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu povo. Amém. Que Deus abençoe. Maria Eduarda também entrou aí, né? Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Vamos começar, porque a nossa hora do Instagram é 1 hora só. E hoje eu estudei a palavra. E vocês sabem que eu falo muito, né? Eu gosto de falar, né? Então, vamos em frente, né? Deus é o Senhor do tempo, dos ciclos e dos propósitos. Ele está no controle de tudo, né? Não acabou, gente, não acabou. Quando você pensa que acabou para você, saiba que não acabou, né? Vamos ler junto a Eclesiastes agora? A Eclesiastes fala aqui, ó. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? A palavra de Deus fala que existe um tempo. Esse aqui é Eclesiástico 3:1, viu, gente? Depois vocês olham lá. Existe, né? Existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, né? Então todo propósito tem o seu tempo determinado. E hoje, essa noite, nós vamos falar sobre propósito, né? Vamos falar sobre o nosso propósito em Deus. Deus é o Deus dos ciclos, né? Acontece vários ciclos na nossa vida, né, gente? E o processo é a ponte que liga a gente àquilo que Deus nos prometeu, né? Se você tá vivendo o processo aí, amiga, saiba que você tá na ponte, que vai te ligar àquilo que Deus
prometeu para sua vida, né? Débora, seja bem-vinda, Débora. Seja bem-vinda. Gente, o processo é a ponte que nos liga àquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Se você tem uma promessa de vida, se agarre a essa promessa. Se você tem uma palavra, se agarre a essa palavra, porque ela vai se cumprir na hora certa, no tempo certo, porque Deus sabe a hora certa, sabe o tempo certo de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. A palavra diz que Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Se esse sonho nasceu no seu coração, primeiramente ele nasceu lá no coração de Deus, né? E Ele opera em nós o querer vem dele, e o realizar também vem dele. Maravilhoso isso, né, gente? Ele opera em nós tanto o querer como o realizar. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, minha querida Débora. Repita comigo aí, amiga. Todas vocês que estão aí na live, vamos repetir isso aqui, ó. A mão de Deus governa cada estação da minha história. Vamos repetir? A mão de Deus governa cada estação da minha história. Repete de novo, 3 vezes. A mão de Deus governa cada estação da minha história. É maravilhoso, né? Saber que tem um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, cuidando de nós e nos direcionando com a sua própria mão, né? Isso é lindo, né, gente? Isso é perfeito. Isso é maravilhoso. Mesmo que você não entenda, amiga, mesmo que você não entenda o porquê, o Senhor está te preparando para viver o propósito, o que Ele desenhou para a sua vida. Se você não está entendendo o porquê que está acontecendo, o que estiver acontecendo aí com você, entenda que Ele está te preparando para viver o que Ele escreveu para a sua vida. É lindo isso, né? É lindo. As estações, né? As estações. José, eu não podia deixar de dar José como exemplo aqui, né? José, ele viveu a estação do inverno, quando ele estava na prisão, né? E ele saiu da prisão para o palácio. E no palácio, ele viveu a estação da primavera, onde ele floresceu, né, amiga? Que Deus te tire dessa estação que você está agora e te coloque numa estação melhor, né? Estação do inverno, que você saia do inverno para viver a primavera na sua vida. Ana também é um exemplo. Ana, ela saiu da situação de humilhação, de esterilidade, para viver a estação feliz com seu filho nos braços, né? Com a bênção de Deus. Isso é maravilhoso, né, gente? O que Deus faz na vida das pessoas. E Ele vai fazer, é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje. Aquele Deus que fez na vida de Ana, que fez na vida de José, vai fazer na sua vida também. Tá fazendo na sua vida, né? Você tá vivendo o propósito dele. Aliás, você tá vivendo o processo para chegar no propósito dele, né? A gente teve aí uma série de lives, a primeira foi a cura, depois foi o renovo e agora nós estamos finalizando com o propósito. Por quê? Uma coisa complementa a outra, né? Primeiro a gente precisa ser curada, ser renovada para viver o propósito de Deus, né? Como que Deus faz as coisas perfeitas? As coisas de Deus é tão perfeita, gente, né? É maravilhosa as coisas de Deus, né? Mesmo Deus está mudando, o mesmo Deus que está mudando a sua estação é o Deus que mudou a vida, né, daquelas pessoas lá no passado. Você crê? Você crê, amiga? Confirma aí com seu amém. Você crê que Deus está mudando a sua estação hoje, agora? Sim, você crê? Então confirma aí com seu amém, né?
Aquilo que parecia atraso é preparo, gente. Aquilo que parecia que estava dando tudo errado é treinamento, né? Deus te prepara, Deus faz um treinamento com você para você viver o propósito dele, né? Quando as coisas parecem que tá dando tudo errado, gente, que parece que não tem mais jeito, né, para aquilo. Saiba que você está sendo preparada para viver o propósito de Deus. É como o ouro, precisa ir ao fogo para ser forjado, né? O ouro precisa de ir ao fogo para se limpar. E o fogo, né? O fogo é a expressão de queimar, de doer, né? Da dor. Então, se você está passando por problema, por dificuldades, saiba que Deus está te preparando para viver o processo que Ele tem para sua vida. Oi, Luciana. A Luciana acabou de entrar. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, minha querida. Aquilo que parecia atraso de vida é o preparo na sua vida que Deus está fazendo na sua vida, minha amiga. Aquilo que parecia o fim é apenas o início de um novo ciclo na sua vida. Guarda essa palavra aí com você. Aquilo que parecia o fim é o início de um novo ciclo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus não planejou nada para te destruir, mas para te preparar. Você não vai morrer, né? Você não vai morrer. Eu lembro assim, bem que Deus, quando Ele tem uma promessa para nós, quando Ele tem uma palavra, quando nós estamos debaixo de uma palavra, e quando a gente se agarra a essa palavra, e sabe que Deus tem um propósito para a nossa vida, aconteça o que acontecer, amiga, você não vai morrer enquanto esse propósito não se cumprir. Deus vai te conservar em vida, porque a palavra dele não volta atrás. Ele vai te conservar em vida até esse propósito se cumprir na sua vida. E não adianta você querer fugir do seu propósito, né? Divina, seja bem-vinda, amiga. Sandro, seja bem-vindo. Então, gente, você tem a garantia de Deus. Aconteça o que acontecer, a palavra de Deus não volta vazia. Se você está debaixo de uma palavra, Deus vai te conservar em vida até que essa palavra se cumpra. De novo eu falando de José, né? José, o que aconteceu com ele? Ele foi jogado no poço pelos próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele foi parar na cadeia, né? Tudo isso aconteceu, né? Foi parar na prisão. Mas Deus conservou ele em vida. Por que Deus conservou José em vida? Porque José estava debaixo de uma palavra. Ele sonhou, né? Ele teve um sonho. E esse sonho era a palavra de Deus. Ele estava debaixo da palavra de Deus. Ele estava debaixo de um propósito. É o propósito que Deus tinha para a vida dele. E até que esse propósito se cumpriu, né? Ele se cumpriu. Então, não vai acontecer nada, né? Davi também passou por muita luta depois que ele foi ungido, né? Ungido para ser rei. Ele continuou lá cuidando das ovelhas, né? E aí ele ainda enfrentou a inveja de Saul, né? Tentou matar ele por várias vezes, né? E não aconteceu nada com ele até que ele foi rei. Por quê? Porque era o propósito que Deus tinha para a vida dele. E quando Deus tem um propósito para sua vida, ele vai te conservar em vida até você cumprir esse propósito, amiga. Isso é maravilhoso, né? Isso é lindo. Isso é a garantia de Deus sobre nós. Amém? O seu inverno vai dar lugar para a primavera, onde você vai florescer e vai
e vai ver o seu propósito se cumprir. Amiga, saiba que esse inverno aí, ele vai passar. As estações do ano não passam? Não tem primavera, verão, outono, inverno? Então vai passar. Esse inverno aí vai passar. E ele vai dar lugar para a primavera. E você vai florescer no seu propósito. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso, né? Saber que Deus tem o tempo certo para nós alcançar o nosso propósito. Como viver a estação do propósito? Quer saber, amiga, como que você vai viver sua estação do propósito? Quer saber como que você vai viver a estação do propósito? Então eu vou falar para você. São 3 atitudes que você tem que ter. 3 atitudes espirituais que você precisa ter para viver a sua estação do propósito. A primeira atitude é a fé. A segunda atitude é a ousadia. E a terceira atitude é a rendição. A fé, a ousadia e a rendição. São essas atitudes que você precisa viver, né? Para você viver o seu propósito. É as atitudes que você precisa tomar para viver o seu propósito, né? A fé, gente, vamos falar sobre a fé. Agora, essa Elizabeth aí é a pastora, né? Seja bem-vinda, minha querida. Seja muito bem-vinda. Essa de cima é a pastora, né? Gente, vamos falar sobre a fé? A fé é o idioma do reino, né? Ela move as promessas de Deus em direção a você. A sua fé, gente, ela tem o poder para mover as promessas de Deus na sua direção. Ah, não é não. Também não é. Tem duas Beth aqui, nenhuma é, né? A fé tem o poder de mover, né? De mover as promessas de Deus na sua direção. Olha que maravilhoso, gente. Usa a sua fé, amiga. A sua fé vai te colocar mais perto do seu propósito. Amém? E a gente precisa ter fé, a gente tem que orar e pedir para Deus nos dar a fé de Abraão. Porque Abraão, na Bíblia, foi o pai da fé, né? Foi considerado o pai da fé. Então, quando você for orar, você fala, Senhor, me dá a fé de Abraão. Eu preciso ter a fé de Abraão. Porque essa fé aí vai te mover em direção ao seu propósito, amiga. Essa fé vai te mover em direção ao seu propósito. Eu tenho que olhar aqui para mim não passar do horário. Não vou passar não, né? Porque eu vou empolgar conversando aqui, né? Então, amiga, uma coisa muito importante é a fé, né? A fé é maravilhosa. É uma das atitudes, das 3 atitudes que eu falei, é uma das atitudes que vai te aproximar do seu propósito. A segunda atitude que vai te aproximar, a segunda atitude que vai... Ah, ela é a pastora. A segunda atitude que vai te aproximar do seu propósito é a ousadia. Gente, eu vou falar pra vocês, ousadia é uma atitude que eu conheço muito bem. Muito bem. Vocês acham que eu não estou sendo ousada de estar aqui hoje falando com vocês, né? Me expondo aqui para falar com vocês? Muitas pessoas não teriam coragem de fazer isso. Muitas pessoas. Tem pessoas que as redes sociais delas, a gente nem sabe que ela é evangélica. Infelizmente, gente, tem pessoas assim. Muito menos chegar aqui e falar de Deus e falar com mulheres e querer, né, transmitir para as mulheres cura
renovo e propósito. Isso é ousadia, né? Isso é ousadia. E ousadia é uma coisa que eu sempre tive, né? E agora com Deus eu tenho muito mais ainda. Muito mais mesmo, né? Mas para falar em ousadia, por falar em ousadia, eu vou falar de um personagem na Bíblia que também é muito ousado, né? E eu admiro muito também, né? Eu vou falar de Moisés. Moisés era ousado, gente. Sim, Moisés era ousado. Moisés era ousado por quê? Porque ele era gago. E ele tinha que convencer o rei a deixar o povo ir. Ele tinha que conduzir uma multidão, mesmo sendo gago, né? Moisés. Gente, eu tô no lucro, né? Pelo menos eu não sou gaga, né? Que se eu fosse gaga era mais difícil pra mim estar aqui falando com vocês, né? E também, gente, mesmo se eu fosse gaga, e não ia impedir eu de estar aqui. Porque a minha ousadia supera isso tudo, né? Então, gente, Moisés, ele... Edilaine Santos, né? Seja bem-vinda, amiga. Moisés, ele era uma pessoa ousada. Ousada. E Deus gosta de pessoas ousadas. Sabia que Deus gosta de pessoas ousadas? No final dessa live, eu vou deixar uma pérola, né? Eu vou deixar um tesouro pra vocês no final da live. Fica até o final, que vocês vão, né? Eu falei que eu tinha novidade, então vou deixar um tesouro aqui pra vocês no final da live, tá? Fica aí até o final, tá bom? Ok? Então, continuando falando de Moisés, vocês precisam pedir pra Deus a ousadia de Moisés. E Deus dá, viu, gente? Deus dá. Deus dá porque eu pedi pra Deus colocar mais amor no meu coração. Eu pedi tanto pra Deus colocar mais amor pelas pessoas, pelas almas no meu coração. Gente, que eu comecei a me colocar no lugar das pessoas, assim, sabe? E sentir o sofrimento delas. Sinceramente. Então a gente tem que... Lília! A minha pastora acabou de entrar. Seja bem-vinda, minha querida. Então a gente tem que pedir para Deus mais ousadia. A ousadia de Moisés. E sair da nossa zona de conforto. Para mim estar aqui com vocês, eu tive que sair da minha zona de conforto. Porque para mim, hoje o dia foi pesado, né? Cuida de animais, de plantas, aí toma um banho à tarde. Seria melhor deitar no sofá, ler um livro ou então ver um vídeo na televisão, né? Não, mas eu prefiro estar aqui e fazer a vontade de Deus. Eu prefiro estar aqui e fazer a vontade de Deus porque Deus me chamou para isso. Deus me chamou. E eu falei, logo eu, Senhor. Por que eu, né? Porque eu. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, né? Ele te chama porque você consegue se expor, né? Tem pessoas que não têm a ousadia de se expor, né? Tem pessoas que não têm coragem de estar aqui, tem medo de crítica, tem medo de passar vergonha, né? Tem medo de gaguejar na hora, tudo isso, né? Mas a minha fé é maior do que o meu medo, sabia? A minha fé é maior que o meu medo e a minha confiança em Deus é maior do que tudo mesmo, na verdade. Glória a Deus, né, pastora? Glória a Deus. Então, eu tive que sair da minha zona de conforto para estar aqui. Então, eu me considero uma pessoa ousada, né? E na Bíblia, para mim, a pessoa mais ousada que eu sei, né, que pro meu entendimento, a pessoa mais ousada da Bíblia é Moisés. Porque Moisés, né, para mim ele foi uma pessoa muito ousada, porque ele tinha que ser o porta-voz de Deus. Uma pessoa gaga, né? A pessoa que gagueja, ela não traz muita segurança, né? Na verdade, né? Não traz muita
autoridade, né? Então, assim, para ele foi mais difícil do que tá sendo para mim aqui, com certeza. Porque, igual eu falei para vocês, pelo menos eu não sou gaga, né, gente? Pelo menos isso, né? Glória a Deus. Glória a Deus, minha filha. Glória a Deus. Não dá para viver, não dá para viver o novo com atitudes antigas. Se você quer viver o novo, saia da sua zona de conforto e faça coisas novas. Como que você quer viver o novo? Como que você quer viver o propósito de Deus se você não sai da sua zona de conforto, né? Aí fica difícil, né? Fica difícil. Então saia, mulher. Saia dessa zona de conforto aí e vai viver. Vai viver o novo que Deus tem para você. Vai viver o propósito que Deus tem para sua vida. Então, eu falei de 3 atitudes para nós viver o nosso propósito. Eu falei para vocês que eu ia, assim, ensinar da maneira que eu aprendi, da maneira que o Espírito Santo colocou no meu coração, como viver o seu propósito. A primeira atitude foi a fé, a segunda atitude foi a ousadia e a terceira atitude que eu acho também muito importante, né? A rendição. Você se render. Não fuja do que Deus tenha para você. Se rende. Se rende. Então, a terceira atitude é você se render. E na Bíblia, quando eu falo de rendição, o que me vem à cabeça, gente, o que me vem à cabeça é Jesus no Getsemane. Aquilo ali é uma prova de rendição. Ele entregou a vida dele ali, naquele momento. Eu aqui, pelo menos, eu estou aqui, eu estou falando com as pessoas, o máximo que vai acontecer, se as pessoas não pegar o que eu estou falando, pelo menos elas vão criticar, algumas vão, né, umas vão pegar, outras vão criticar. Eu estou me expondo aqui, né, não estou correndo risco de vida, mas ele não, ele entregou a vida dele como rendição. Eu estou aqui porque eu me rendi ao Senhor. Eu estou aqui porque eu me rendi. Mas Jesus se rendeu muito mais. Porque será que eu teria coragem de entregar a minha vida? Será que eu teria coragem de morrer por muitas pessoas? Eu não sei, porque ainda não esse grau de fé, né? Esse grau de rendição, eu não sei se eu teria coragem, né? E Jesus se rendeu. Ele se rendeu ao propósito dele. Isso é maravilhoso, né, gente? É o exemplo perfeito. Isso mesmo, pastor, é o exemplo perfeito. Jesus, quando eu falo de rendição, eu consigo pensar somente nele. Naquele momento ali no Getsemane. Como ele estava, né, abatido, com medo, né, porque ele era humano, né, ele estava em forma de homem, né, ele estava com medo, eu acho que ele estava com medo ali, estava apavorado. Aí ele falou: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e assim a sua vontade na minha vida. Então, gente, ele se rendeu, ele se rendeu. Nós temos que nos render, nós temos que nos render diante de Cristo. Não ter medo de passar vergonha, não ter medo de se expor, não ter medo de chegar e falar de Deus para as pessoas, porque o máximo que vai acontecer se as pessoas te criticar, elas vão estar criticando o Espírito Santo. Se alguém falar mal agora, falar assim: ah, fulano estava lá, agora virou crentinha, falando de Deus, ela está criticando o Espírito Santo, porque aqui não sou eu. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus em mim. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não posso ter medo de nada. Eu não posso ter medo. Eu não posso.
ter medo de me expor. Porque me expor para trazer a palavra de Deus é o mínimo que eu posso fazer, é o mínimo, né? Porque ele deu o filho dele pela minha vida. Eu sou muito grata por ele, muito grata, né? E a minha vida não pertence mais a mim, pertence a ele. Porque já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? E quem me garante é ele, né? Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, gente, que às vezes, que nós seres humanos temos medo sim, né? Às vezes eu falo, gente, será que eu vou, na hora lá, vou gaguejar, vou ficar isso e aquilo? Aí eu penso, não, quem vai me garantir é Deus. Deus que tá comigo. Você tem Deus como garantia, você tem tudo, né? Não precisa ter medo de nada. No reino de Deus, as coisas funcionam ao contrário, né? Para ser exaltado, você tem que ser humilhado, você tem que se humilhar para ser exaltado, né? Para ganhar, você tem que perder. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Gente, eu vou ter que abrir a porta, porque eu tô aqui dentro, com a porta fechada e o Luiz chegou. E ele tá do lado de fora. Parei só um minutinho que eu vou abrir a porta e já volto, hein? Já volto e a gente continua nesse raciocínio. Amor, deixa o celular de fora aí. Deixou trancado. Aí, já abri a porta pra ele, já entrou. Então, onde a gente tava mesmo, meu povo? Que a gente tem que perder, né, pra ganhar. É preciso perder pra ganhar. Ah, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. As coisas de Deus é o contrário, né? As coisas de Deus é o contrário. Então, você não precisa, né, tá pronto para falar de Deus. Deus te prepara na hora. Deus te prepara. O Espírito Santo te prepara. Amém? Glória a Deus. Não tente compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são maravilhosas demais, né? Pra gente compreender. Deus vê diferente. Ele não olha para aparência. Deus, ele olha por coração. Ele não olha para nossa aparência, ele olha para o nosso coração. Ele vê diferente das pessoas, né? Deus vê diferente. Ele tá vendo o seu coração e ele tá vendo o seu destino, aonde você vai chegar, entendeu? As pessoas conseguem ver você aqui e agora, mas Deus vê o seu futuro. Será que as pessoas, se elas vissem o seu futuro, ela te trataria diferente? Às vezes trataria, né? Mas ela não consegue ver seu futuro. Mas Deus vê. Deus vê, né? E às vezes aquela pessoa, oi Raíssa, seja bem-vinda, minha linda. Entrou aí a nossa querida Raíssa. Então, gente, Deus, ele vê o nosso futuro. E por isso, ele vê o nosso coração e vê o nosso futuro. E pensa nisso. Se as pessoas vissem o seu futuro, talvez ela te trataria diferente. Talvez ela te daria mais credibilidade. Como Deus vê o seu futuro. E às vezes as pessoas não dão nada por você. Mas você lá na frente vai ter um futuro brilhante. Porque Deus preparou para você. É tudo isso a gente precisa analisar, né? E Deus, ele vê tudo isso. Ele vê o nosso coração e vê o nosso futuro, né? Ele não olha a aparência. Ele não olha a nossa aparência. Se nós somos gordo, magro, bonito ou feio, ou rico ou pobre. Ele não olha, né? Graças a Deus por isso, né, gente? Deus vai te direcionar ao seu propósito, gente. Ele vai te direcionar ao seu propósito. Talvez você se sente presa, paralisada,
e sem direção. Mas não se preocupe. Não se preocupe que no tempo certo ele vai te dar a direção. Ele vai te colocar no seu propósito, né? Ele vai te direcionar para o seu propósito. Quem entrou agora, eu pedi para ficar até o final, que eu tenho uma surpresinha pro final, tá? É um tesouro, uma pérola, uma palavra de Deus, uma revelação de Deus pro final, tá bom, gente? Ok? Deus vai te conduzir ao seu propósito. Por quê, gente? Por que ele vai conduzir você ao seu propósito? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele vai te conduzir, ele vai te levar na direção do caminho certo para você chegar no seu propósito. E tudo que ele faz é para te conduzir, né? Te conduzir até o seu propósito. Tudo que acontece na sua vida é para você chegar até o seu propósito. É um processo que você está vivendo. Então, gente, quando você está passando por um processo, saiba que o processo é a ponte que vai te levar até o seu propósito. Fica feliz em passar pelo processo, porque o processo é a ponte que vai te colocar no seu propósito. Amém? Glória a Deus. Deus não desperdiça dor, Ele transforma tudo em propósito. Se você está passando por alguma dor, né? Ou se você já passou, Deus vai usar essa dor sua para te levantar, para levantar outras pessoas, né? Ele não desperdiça dor. Ele vai usar a sua dor para você viver o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Então, dê glória a Deus pela dor que você passou ou pela dor que você está passando. Dê glória a Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. E tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo vai cooperar para o seu bem. Amém, minha querida? Tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? Glória a Deus. Hoje o Senhor está ressuscitando sonhos que foram sufocados pelas dores, pelos medos, pelas decepções. Ele está reacendendo a chama do amor por Ele e pela palavra dEle. Hoje, Ele está aí ressuscitando sonhos no seu coração. Sonhos que foram sufocados pela dor, pelas decepções, né? Pelo ressentimento. E Ele vai reacender, Ele está reacendendo aí no seu coração, minha amiga, o amor por Ele e pela palavra dEle. Amém? Amém? Glória a Deus. Isso mesmo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É só um processo, né, Scarlett? É só um processo que você está vivendo para chegar no seu propósito. Amém? Glória a Deus. Então vamos declarar aqui. Deus está me alinhando ao meu propósito. Declara aí, Deus está te alinhando ao seu propósito. Andréia Porto, seja bem-vinda. Deus está te alinhando a pastora Andréia, né? Deus está te alinhando ao seu propósito. O que estava adormecido em mim vai florescer. Declara aí, amiga. Declara aí. O que estava adormecido em mim vai florescer. Declara aí. Vamos declarar de novo? Deus está me alinhando ao meu propósito. E o que estava adormecido em mim vai florescer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é lindo, né? Tudo que Ele faz é para nos alinhar
e para a gente chegar ao nosso propósito. Glória a Deus, aleluia, né, gente? Gente, tem coisas na nossa vida que é qualidade e às vezes a vida toda as pessoas enxergou como defeito. Tentou, né, rotular como defeito, talvez, né? Talvez uma qualidade que você tem e você começou a ver essa qualidade como defeito porque as pessoas começaram a rotular você, falar que isso é defeito na sua vida. Talvez, se você é uma pessoa que não desiste das coisas, uma pessoa persistente, né? E foi rotulada como se você fosse difícil, custosa. Você foi rotulada como se você fosse uma pessoa ruim por causa disso, né? Fulano é difícil demais. Por quê? Porque você é uma pessoa que não deixa, não é influenciada, né? E quando você luta por uma causa, você defende aquela causa até o final e as pessoas não gostam de gente assim. As pessoas gostam de gente influenciável. Pessoas que desistem fácil das coisas, né? Então, gente, eu creio, eu voltando agora ao apóstolo Paulo, eu creio que Deus, né? O apóstolo Paulo, ele teve uma influência muito grande, ele deixou um legado muito grande na Bíblia, né? Que ele escreveu muita coisa, né? E ele mudou muita coisa na época, no tempo dele. E por quê? Paramos para pensar sobre isso. Por quê? Por quê? Ele, quando perseguia os cristãos, ele era uma pessoa determinada. Isso, ele era determinado. Ele perseguia os cristãos com determinação, né? Ele não desistia. E essa determinação do apóstolo Paulo, Deus viu nele uma oportunidade, né? Porque o temperamento dele, né? Como eu posso dizer, mostrava que Paulo era um homem determinado, com convicção, né? E Deus viu isso nele. E ele ia ser muito importante no reino, né? Por isso, Deus usou ele da maneira que usou. Porque Deus, ele quer te usar. Ele quer te usar, amiga. Ele quer te usar. Mas isso só prova que ele só vai direcionar a determinação, assim como ele direcionou a determinação do apóstolo Paulo. Não sei se eu estou sabendo explicar aqui para você que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa de temperamento forte, mas ele foi muito importante no reino. Então, se você é uma pessoa de temperamento forte, se você é uma pessoa que a vida toda foi rotulada como difícil, como uma pessoa, né? Você saiba que você vai fazer uma diferença enorme no reino de Deus, né? E Deus vai usar isso que as pessoas falam de defeito, que para Deus é uma qualidade, ele vai usar a favor do reino dele e a favor das pessoas, para servir pessoas. Ele vai te usar, né, amiga? Ele vai te usar. Então, nunca deixa as pessoas te rotular. Nunca deixa. Você precisa saber o que Deus fala sobre você. O que Deus diz sobre você. Não o que as pessoas dizem sobre você, né? E se você é uma pessoa, assim, determinada, né? Porque Deus gosta que a pessoa seja ousada, determinada, a pessoa que não desiste, a pessoa que tem coragem, né? Que não tem medo. Então, Deus gosta, né?
Deus usa mais rápido essas pessoas. Pode perceber, gente, que Deus usa mais rápido essas pessoas. Porque Deus tem urgência em te usar. Ele tem urgência em te usar. Amiga, ele tem urgência, né? E eu vou falar pra você que olá, boa noite, a paz do